Os avisos. É interessante, irmãos, se possível, é claro, e a gente gosta muito de falar disso. Caso os irmãos possam, de repente, uma vez por mês, marcar um culto no seu lar, na sua casa, é muito interessante para o reino de Deus de forma geral. Eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 2. Aleluia. Livro de João, capítulo de número 2. Irmãos, todos os irmãos que estão aqui hoje à noite já participaram de uma experiência que marca a vida de qualquer pessoa. João quanto? João capítulo 2. João capítulo 2, versos 7 e 8 é que nós vamos ler. Mas como eu estava falando para os irmãos, para as irmãs, todos que estão aqui já participaram de uma experiência, sem sombra de dúvida, que marcou a vida de cada um. Essa experiência, se nós fôssemos resumir, nós poderíamos resumir com uma palavra chamada transformação. Transformação. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus no livro de João, capítulo 2, versos 7 e 8, que diz assim: a inerrante e infalível palavra de Deus. Encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então ele diz: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Ele assim o fizeram. Amém? Amém? Vou ler e quero que você preste bem atenção nessa palavra. E se você concordar, você diga amém. Encham os potes com água e o encheram até o meio. Então ele disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. Amém, irmãos? Amém? Amém? E quem me falou amém. Mas na realidade, os irmãos observaram que eu li o texto da palavra de Deus de duas formas. A primeira forma, eu vou dizer para os irmãos que eu li da forma 100% correta, quando eu disse: e encheram até a borda. E na outra leitura, eu não fiz por mal, mas só para os irmãos entenderem a diferença, eu falei na segunda parte: encha os potes com água e encheram até a metade. E por incrível que pareça, essa parte que eu falei não foi verdade. Missionário, como assim não foi verdade? O missionário agora está brincando com as coisas de Deus? Não, de forma nenhuma. Principalmente com a palavra não brinco. Foi para os irmãos entenderem nesse texto da palavra de Deus a exata diferença. A exata diferença de encher até a borda e encher até o meio. Esse texto da palavra de Deus, de João capítulo 2, verso 7, ele é um relato de uma experiência, diga-se de passagem, que Jesus teve, que Maria, a sua mãe, teve, que os seus discípulos tiveram, que algumas pessoas do povoado tiveram, e que também um casal tiveram, porque nós estamos falando de uma festa de casamento. E era comum, irmãos, nas festas de casamento, as pessoas prepararem banquetes
E essas festas de casamento, às vezes, não eram sempre, mas durava até 7 dias. Imagina aí, irmãos, uma festa que dura até 7 dias. Tem que ter muita comemoração, tem que ter muita coisa. Eu diria que também tem que ter, de certa forma, muito alimento e muita bebida para servir nessa festa. Era comum, irmãos, na época do Novo Testamento, que as pessoas tomassem vinho. Haja visto, irmãos, que na Bíblia o vinho nunca foi, de certa forma, proibido por Deus. Não. Tanto é que no Antigo Testamento as pessoas tomavam vinho. O problema, de certa forma, que algumas pessoas tinham, não era o fato de tomar vinho, mas sim a quantidade de vinho que as pessoas tomavam. Porque a Bíblia fala que Jesus inclusive tomava vinhos. Você quer ver uma prova disso? Jesus falou assim: veio João Batista que não comia e nem bebia. Vocês, de certa forma, o criticaram. Mas veio o Filho do Homem que comia e bebia, e vocês o chamaram de beberrão. O próprio Jesus está se referindo. Missionário, você quer dizer que Jesus bebia de uma certa forma que saía do seu estado normal? De forma nenhuma. Esta era a opinião e era a crítica que os judeus faziam de Jesus, porque Jesus se assentava na mesa com os publicanos, Jesus se assentava na mesa com as pessoas e comia e bebia normalmente. Mas nós estamos falando nesta noite sobre uma festa de casamento, um momento muito especial. Por que missionário especial? Porque um casal jovem esperou muitos, mas muitos dias para prepararem uma festa, porque estaria comemorando o momento mais importante da sua vida. Quem já casou aqui faz assim. Olha aí, todo mundo aqui já casou. O casamento, irmãos, foi ou não foi algo importante na sua vida? Foi ou não foi, irmãos? Foi. Quem disser que não teve um casamento importante, provavelmente, infelizmente, não teve um casamento com uma pessoa que, de certa forma, amava de todo o coração, com todas as forças. Provavelmente, em alguns casos, não foi uma pessoa que Deus preparou, aí não gerou alegria. Mas o casamento, irmãos, que a Bíblia está se referindo nesse livro de João, é um casamento com um casal que provavelmente era bem querido pela sociedade, e eles estavam felizes. E nesse casamento eles fizeram questão de convidar Maria, a mãe de Jesus, convidar os discípulos e o próprio Jesus. E aqui eu te digo uma coisa nesta noite: todas as pessoas que convidam Jesus para o seu casamento, eles têm um casamento abençoado em nome de Jesus. Talvez você diga assim: missionário, quando eu me casei, eu ainda não conhecia Jesus, mas depois você conheceu a Jesus, e eu tenho certeza absoluta que você apresentou o seu casamento perante Deus. E o seu casamento, é claro, na vida daqueles que ainda estão entre nós, né? Que, no caso de algumas irmãs que são viúvas, né? Tiveram um casamento muito abençoado. E como eu falei, irmãos, o casamento é um momento de quê? De alegria. De alegria. Só que a Bíblia vai dizer, eu não sei, eu não posso dizer se aquele casal convidou muitas pessoas, se aquele casal era conhecido de muita gente, ou de repente naquela festa foi até pessoas que de repente não foram nem convidadas, eu não sei. Mas chegou o momento daquele casamento que o vinho, que era algo que trazia
trazia alegria às pessoas acabou. Se o vinho acabou, o vinho era a representação, de certa forma, de alegria. É como se, de certa forma, a alegria estivesse acabando ali naquela cerimônia. E a Bíblia fala que as pessoas procuraram Maria e falaram assim: olha, o vinho acabou. Eu não sei dizer para os irmãos se Maria, de repente, a Bíblia não fala, se ela era a madrinha dos noivos. Eu não sei. Eu não sei dizer se de repente Maria tinha uma aproximação muito grande com o casal. Eu também não sei. A Bíblia não refere. E se a Bíblia fala, eu não vou aqui cair na besteira de dizer. Mas a Bíblia vai dizer que procuraram Maria. Se procuraram Maria, entendemos que Maria era uma pessoa até importante para eles. E o que Maria faz agora? A Bíblia fala que Jesus vem e informa isso. Jesus não, Maria vem e informa isso para Jesus. Olha, o vinho acabou. Está aí no versículo número 1 e 2. Jesus, sua mãe e seus discípulos estavam ali no casamento. No terceiro dia, não houve ali no casamento em Cana da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. E aqui eu digo para você: convide todos os dias Jesus, não só para o seu casamento, mas para a sua vida, para a sua família. Convide Jesus para fazer parte da tua história. Convide Jesus a ser especial na tua família. Porque a Bíblia vai dizer que não só Maria, mas Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento. E neste momento, nessa passagem bíblica, vai dar o relato do primeiro milagre de Jesus. O primeiro milagre de Jesus. O primeiro milagre de Jesus foi exatamente uma festa de casamento. E festa de casamento, irmãos, representa de certa forma a família. Então o primeiro milagre que Jesus veio fazer foi exatamente na família. Assim eu quero te dizer nesta noite: Deus vai continuar fazendo milagres na tua vida, na tua casa e na tua família. Eu falo continuar, irmãos, porque eu tenho certeza que Jesus já fez muitas maravilhas no seu casamento. Sim ou não, irmãos? Sim, Jesus já fez muitas maravilhas. E a Bíblia vai dizer ali que em certo momento o vinho acabou. O vinho acabou. E aqui nós colocamos o vinho aqui como a representação da alegria. Quantas vezes no meio do relacionamento do casal ou da família, de certa forma geral, infelizmente por algum motivo ou por outro, acaba-se a alegria. O fato de servirmos a Deus, irmãos, não quer dizer que nós vamos estar imunes às dificuldades. O fato de servirmos a Deus, irmãos, não quer dizer que nunca passaremos por problemas, que a nossa família não encontrará dificuldades, mas o fato de servirmos a Deus vai sempre nos garantir, porque mesmo quando faltar alguma coisa, não vai faltar o mais importante, que é Jesus. Quando você convida Jesus para ser o Senhor da sua vida, quando você convida para Jesus ser o Senhor do seu casamento, quando você convida Jesus para ser o Senhor da tua família, você vai passar por lutas, vai, você vai passar por dificuldades, vai, mas a alegria do Senhor, a Bíblia fala, ela é a nossa força. E mesmo passando por dificuldades, nós vamos ter alegria. Então Maria procura Jesus. Irmãos, Maria procurou a quem? Procurou Jesus. Por quê? Porque o vinho acabou. Vamos colocar aqui. Vamos supor que a alegria acabou no relacionamento. A alegria no casamento acabou. Preste
preste muita atenção. Maria procura a Jesus, certo, irmãos? Maria procura a Jesus. Nos versos 3 a 5 diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. É como se Maria estivesse dizendo para Jesus assim: eles não estão tendo mais alegria no casamento, na família. Mas Jesus vai dizer uma coisa que vai, de certa forma, nos deixar um tanto quanto pensativos. Jesus vai dizer: que tenho eu contigo, mulher? Irmãos, pensa numa palavra que não é fácil nós entendermos. Porque, em primeiro lugar, irmãos, diferente do que algumas pessoas pensam, o fato de Jesus chamar Maria de mulher não é um desprezo, ó, de forma nenhuma. Pelo contrário, o fato de Jesus chamar Maria de mulher era um momento honroso, era uma palavra honrosa naquela época. E aí Jesus vai dizer: mulher, o que eu tenho contigo? A minha hora ainda não chegou. Eu quero te dizer nesta noite, às vezes, irmãos, nós clamamos a Deus por alguma coisa, nós suplicamos a Deus por alguma coisa, a gente pede, a gente busca, a gente clama, e talvez dentro do nosso coração, irmãos, surge aquele pensamento: parece que Jesus não está se importando comigo. Quantas vezes você não já pensou nisso? Quantas vezes você não orou a Deus e passou aquela impressão que Jesus não estava se importando com sua luta, com a sua dificuldade? Eu quero te dizer nesta noite: Jesus está sempre com seus olhos abertos. A oração que é feita por você, Jesus está sempre com os ouvidos abertos à oração, o clamor que você faz. Mas o fato de você orar, de buscar, de colocar diante de Deus a situação, não quer dizer que Jesus vai te responder no tempo que você quer. Jesus vai dizer: mulher, ainda não chegou a minha hora. Irmãos e irmãs, eu tenho que entender que o meu tempo não é o tempo de Deus, a minha hora não é a hora de Deus, a forma como eu penso em relação às coisas não é da mesma forma como Deus pensa. A Bíblia vai dizer, já citei várias vezes: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Mas uma coisa eu quero te dizer nesta noite: que quando as pessoas procuram Maria, e que Maria procura a Jesus, você sabe por quê, irmãos? Eu entendo que Jesus falou: ainda não chegou a minha hora, porque Jesus já sabia que as Escrituras estaria essa palavra registrada, e que pessoas usariam essa passagem bíblica para dizer: olha aí, está vendo aí? Jesus procurou primeiro a Maria. As pessoas procuraram primeiro a Maria. Talvez, se Jesus não tivesse dito a Maria: ainda não chegou a minha hora, ia passar essa ideia que Maria é a intercessora, quando na realidade a Bíblia vai dizer que o intercessor é o Espírito Santo de Deus. Jesus diz para ela: ainda não chegou a minha hora. E eu não sei, irmãos, quantos minutos se passam aqui, mas Jesus chama os servos. A Bíblia vai dizer que Jesus chama os servos ali. Aliás, quem chamou os servos neste momento foi Maria. Maria chama os servos e dá uma orientação aos servos, dizendo assim: faça tudo o que eles lhe ordenar. Aqui eu entendo que não foi Maria que resolveu o problema, pelo contrário, Maria está
Jesus e faça tudo o que Ele nos ordenar. E a Bíblia vai dizer que aqueles servos vai ficar à disposição de Jesus. Nós, como havíamos dito para os irmãos anteriormente, seria muito vergonhoso, seria muito deixado a desejar se realmente o vinho tivesse acabado e aquele casal não providenciasse. Diga-se de passagem, o casal nem foi informado do problema. A Bíblia vai nos contar que Jesus vai dizer àqueles servos para eles pegarem talhas. O que são talhas, missionário? É como se fossem potes, e obrigado, missionária Maia, potes de barro. E aqueles funcionários providenciaram potes. E por incrível que pareça, aqueles potes não eram pequenos, não, irmãos. Aqueles potes cabiam em média de 80 a 120 litros. E a Bíblia fala que Jesus disse para eles assim: enchei esses potes de água. Lembra que eu li um texto e falei para vocês? Jesus não falou, de certa forma, a quantidade de água que eles deveriam colocar, mas Jesus deixou bem claro: coloque muita água, encha esses potes de água. E a Bíblia vai dizer que aqueles servos começaram a colocar água, e eles não colocaram até o meio, irmãos, eles colocaram até a borda, eles colocaram até o limite máximo, eles encheram, porque em primeiro lugar Jesus havia dado essa orientação: encha de água. Aqui eu quero te dizer nessa noite, nós precisamos acreditar que Jesus faz, irmãos, uma obra por completo, não pela metade, mas pelo completo. E a Bíblia vai dizer que eles fizeram exatamente da forma como Jesus orientou. Irmãos, nós precisamos aprender uma coisa: a seguir as orientações de Deus. Missionário, eu estou com problemas na minha vida, eu estou com problemas na minha família. Irmãos, pare de contar os seus problemas, as suas lutas, as dificuldades para todo mundo. Existem pessoas que realmente, quando você conta um problema, vai até estar orando por você, mas muitas pessoas, ao invés de orar, vai sair falando da tua dificuldade. A Bíblia vai dizer que quando aqueles homens enchem aqueles galões de água, a Bíblia fala que Jesus pega uma parte daquela água, que agora já não é mais uma água comum, uma água que Jesus fez um milagre, transformou ela em vinho. E Jesus falou: leve ao mestre Sala. E a Bíblia vai dizer que quando aqueles homens entregam aquela xícara, aquele copo ao mestre, o mestre prova daquela água e faz uma declaração que impressionou. Porque o mestre vai convidar o dono da festa e ele vai dizer assim: olha, eu estou acostumado a ir em festas, e ao ir em festa a gente percebe que as pessoas cedem, fornecem primeiro o vinho, de certa forma inferior, e aí quando as pessoas já beberam bastante, já não está mais percebendo a diferença, é que dão um vinho melhor. Mas vocês aqui, Mas vocês aqui fizeram o contrário. Vocês
deixar o melhor vinho por último. Aliás, obrigado, missionário Mário. Na festa, as pessoas dão bastante vinho. E quando na realidade as pessoas já beberam bastante e não vão perceber a diferença, aí dá um inferior. Mas vocês fizeram o contrário, deixaram o melhor para depois. Assim eu quero dizer nesta noite, o que Deus vai fazer na sua vida, Ele ainda não fez. Deus vai fazer o melhor na sua vida, Deus vai fazer o melhor na tua casa, Deus vai fazer o melhor na sua família. E eu quero dizer nesta noite, se Cristo pode transformar água em vinho com a sua vontade, Ele pode fazer qualquer coisa. Se Jesus uma vez exercitou um poder além da natureza, nós podemos prontamente acreditar que Ele pode fazer isso normalmente. Não há limite para o seu poder. Jesus pode transformar a tua vida, Jesus pode transformar a tua casa, Jesus pode transformar a tua família, Jesus pode transformar a situação que você está vivendo. Para o povo de Deus, essa é uma mensagem de muita fé e esperança. para o povo de Deus, o povo sempre vai estar esperando o melhor, mas o melhor não vem no meu tempo, o melhor não vem no meu tempo, o melhor vem no tempo de Deus. Eu quero convidar você nesta noite a se colocar de pé. Se colocar de pé nesta noite. Eu quero que você feche os teus olhos. Feche os teus olhos agora.